Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui parece que o apóstolo Paulo ele está tratando com algumas pessoas que estavam dentro da sua igreja não, da igreja de Cristo. Parece que Paulo está tratando com algumas pessoas que estão dentro da igreja de Filipos, que simpatizavam com o judaísmo, né, os chamados judaizantes. Obviamente que também naquele tempo nós sabemos que havia também alguns gnósticos percorrendo as igrejas ali no comecinho, onde tudo começou. Paulo não é o único que fala dos gnósticos, né? João também vai falar lá no final do Novo Testamento, ali, a primeira, segunda e terceira carta. João está falando também com os gnósticos na igreja, e outros textos que nós vamos ver no Novo Testamento. Tanto em Filipos, como também em outras igrejas gregas, havia surgido esses grupos de pessoas, né? E é interessante que os gnósticos, eles tinham um conceito de perfeição. Eles tinham um conceito, assim, eles negavam a divindade de Cristo, eles não entendiam, eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus ou como Deus, até porque eles entendem que Deus, bom, perfeito e imaterial, não poderia se misturar com o homem pecador material. Então, não tem como o bom se juntar com o mal. E é muito lindo nós vermos no texto de Filipenses capítulo 2, quando Paulo ele vai quebrar esta ideia dos judaizantes, dos gnósticos, quando ele fala sobre a encarnação de Cristo. Vou até ler o texto, gente, é uma deixa para as músicas, hein? Deixa eu achar aqui, Filipenses 2. Olha que texto lindo. Quando ele não usurpou e ser igual a Deus. Antes, humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. E Deus o exaltou. Olha, nome que está acima de todo nome. Olha que coisa linda. Então, a gente vê Paulo já anunciando, já quebrando essa ideia. Não, Deus, ele não usurpou, ele não se agarrou da posição, ele não brigou da posição de ser Deus, antes pelo contrário. Ele se esvaziou e assumiu a sua humanidade, cumprindo o que Deus o havia colocado para fazer. Olha que texto lindo, fantástico. Mas eu quero prosseguir um pouquinho mais à frente na nossa reflexão. Semelhantemente aos gnósticos, os judeus, eles também achavam que, por cumprirem a lei, por cumprirem tudo que Moisés falava, eles também chegavam à perfeição. É engraçado, lá em Lucas 18, versículos 11 e 12, os fariseus eles agradecem a Deus, né? Porque eles não eram como os outros. Eles agradecem porque não eram ladrões, porque não eram corruptos, porque eles não eram como os publicanos. Jejuavam 2 vezes por semana, mostravam, né, aquela coisa bem ritualística. Olha, alcancei a perfeição. E aí nós vamos ver que nós cristãos, nós sabemos que somos salvos, contudo devemos ter a perfeição como nosso alvo, como nosso objetivo. Um processo contínuo em busca da perfeição. Mateus 5,48, quando Jesus fala que nós devemos procurar ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Então Paulo, diferente dos judaizantes, ele não se considerava um homem maduro espiritualmente. Pelo contrário, ele estava caminhando, buscando em todo o tempo ser quem realmente Jesus, quem realmente Deus queria que Paulo fosse. Bom, outra coisa que é importante a gente entender, que a nossa busca pela perfeição, nós também não podemos nos esquecer, não podemos fingir que o pecado não existe. Pelo contrário, 1 João 1,8 diz, né, que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos. Então a gente precisa buscar, que era uma prática dos gnósticos também, falar sobre a ausência do pecado. Então, quando nós estamos no processo de santificação, nós estamos lutando com o quê? Contra o pecado.
Então, jamais nesta vida, antes de nos encontrarmos com Cristo, poderemos nos dizer por completo, nos garantir a perfeição, porque quem nos garante a perfeição é Jesus Cristo. Como Paulo, devemos nos concentrar em um objetivo, e aí entra o texto que nós acabamos de ler: esquecer as coisas que para trás ficam e avançarmos para as que estão adiante de nós. Por melhor que nós tenhamos sido, por melhores homens que fomos, por melhores maridos, por melhores esposas, por melhores missionários, por melhores cristãos, por melhor tudo, ainda não é nada perto do sacrifício de Jesus. Por isso que eu quero usar esse texto para esquecer tudo que eu fiz, esquecer no sentido de não de apagar da memória, mas não ficar preso ao que eu fiz e melhorar a partir de agora. Porque o que está diante de mim é um ano novo, uma vida nova, desafios novos, são tantas coisas novas, e que eu quero avançar rumo ao meu objetivo, que é Jesus Cristo. O passado não deve ser usado como uma barreira para o futuro, como uma desculpa para desistir ou para evitar uma conduta espiritual correta em seu relacionamento com Deus. Paulo não queria esquecer o seu passado. Veja bem, aliás, não é que Paulo não queria esquecer o seu passado. O passado de Paulo não o impediu de caminhar para frente. Ele não ficou preso ao seu passado. E quem foi Paulo? Um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos, porque se nós entendermos, se ele consentiu com a morte de Estevão, está sujo também, não está, doutor? Não é isso? Então, está enrolado também. Só que Paulo, quando ele conhece Jesus Cristo, ele não ficou preso no passado. Ele falou: opa, peraí, se com toda a minha cegueira, eu fui um zeloso da lei, eu fiz tudo que pude da melhor maneira, mesmo estando errado, agora eu quero deixar para trás isso e avançar para o que eu tenho lá na frente, da maneira correta, da forma correta, que é buscar o objetivo de ser aperfeiçoado em Jesus Cristo. Olha que maravilha! Paulo, ele iria esquecer o seu passado com todas as suas credenciais e realizações, e como um atleta numa corrida, com o seu corpo se esforçando para alcançar a linha, prosseguiria em direção ao seu alvo, como diz o versículo 14 do versículo 3. Agora, quando Paulo está dizendo: eu quero me esquecer das coisas que ficaram para trás, quais coisas são essas? Do que Paulo está falando? Vamos para os versículos de 2 a 7 do capítulo 3 de Filipenses. Versículo 2: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, crucificado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo Jesus. Que currículo! Que currículo! Se os judeus querem se declarar perfeito, Paulo vai dizer o quê? Eu muito mais. Eu muito mais. E vamos ver alguns pontos aqui que Paulo vai falar sobre essa perfeição dos judeus. A circuncisão. São eles circuncidados? Paulo diz: eu também o sou. Fui circuncidado ao 8º dia, no meu corpo, na minha pele. Eu carrego essas marcas. Eu também tenho essas marcas. A circuncisão era o sinal característico do homem judeu, significando que ele estava incluído nas promessas da aliança de Deus feita a Abraão e os seus descendentes.
Paulo estava marcado também em seu corpo, com o sinal certo, como membro da aliança de Deus, como membro do povo da aliança de Deus, de maneira que as promessas de Deus feitas a Abraão também o alcançavam, também eram suas. Mas Paulo diz que os líderes judeus não são a verdadeira circuncisão. Por quê? Porque os judaizantes, dentro da igreja cristã que estava nascendo, Filipos era uma cidade onde Paulo, na sua segunda viagem, ele planta esta igreja, na sua segunda viagem missionária. E Filipos era uma colônia romana, né? Ali teve uma época que teve uma guerra e os filipenses ajudaram Roma na conquista, a vencer esta guerra, e por conta disso ganharam cidadania romana. Né? Um desses pontos que nós vemos nessa carta é que, por exemplo, Paulo está falando com romanos. Não havia uma sinagoga judia lá em Filipos. Por quê? A probabilidade de ter o número de judeus naquela cidade, na cidade de Filipos, era muito pouca. Então Paulo está falando com romanos. Não haviam judeus, um grande número de judeus, por isso que Paulo não cita tanto. Aliás, nem é citado o Antigo Testamento nesta carta. Esta carta, Paulo está escrevendo quando ele está preso, provavelmente em Roma. Ele está preso, e é uma carta que ele fala de alegria. É considerado por muitos teólogos como a carta da alegria do Novo Testamento. Por pelo menos 16 vezes, e das suas variadas formas, a palavra alegria é citada. No final do livro ele vai falar, né? Alegre-se do Senhor. Outra vez os digo, alegre-se. E ele estava preso, sofrendo. Muito provavelmente já tinha apanhado, passando fome. E ele está falando sobre alegria. E dentre muitos assuntos decorridos nesta carta, ele está dizendo, então, para a sua igreja, de que o sacrifício de Jesus é suficiente, é só isso que basta para a sua salvação. Enquanto havia alguns judaizantes dentro da igreja dizendo que sim, é verdade, é o sacrifício de Jesus, mas também a circuncisão, Paulo está dizendo não. A verdadeira circuncisão não é a no corpo, mas é a no coração. Olha lá Romanos 2, 28 e 29. Não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. Esta é a verdadeira circuncisão. A verdadeira marca na vida daquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a marca no coração. É carregar Jesus Cristo no coração. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo quer mostrar que os verdadeiros circuncisos são os que glorificam em Cristo e não confiam na carne. São os que se gloriam em Cristo e não os que confiam nos próprios esforços. Não é um ritual carnal, mas é um coração mudado, uma vida mudada. Confiando nele como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, parte do verdadeiro Israel de Deus. Um outro ponto que Paulo vai falar sobre as coisas a serem esquecidas. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu era pertencente ao povo de Israel. Eu era da tribo de Benjamim. Vocês lembram quem era a tribo de Benjamim? Quando o povo de Israel, os reinos se dividem, né? Salomão morre, Roboão assume ali, fica Roboão e Jeroboão. Roboão aumenta os impostos do povo, né? E aí 10 tribos resolvem seguir Jeroboão. 2 resolveram ficar ali porque seguiriam ali a descendência de Davi. Então Judá ficou sozinha ali e Benjamim, a tribo de Benjamim, resolveu acompanhar Judá. Por quê? Porque havia a esperança messiânica, que viria o filho de Davi. Não é isso? Então, assim, um outro ponto da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim,
Era uma tribo muito querida pelo povo de Israel. Por quê? Porque dali saiu o primeiro rei. Vocês lembram? Saul, homem destacado, bonito, forte, saiu da tribo de Benjamim. Então, quando Paulo está falando, olha, eu fui circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim, eu também tenho todos esses requisitos que vocês estão falando, eu sou hebreu de hebreus. Ora, Paulo está mostrando que ele é um israelita de nascimento. Ele tem todas as qualificações por nascimento e por hereditariedade. Olha que coisa. Se vocês são tudo isso, eu também sou. E digo mais, olha aqui, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo também era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a seita judaica mais devota e ortodoxa de Israel. Eles eram os mais caxias, procuravam cumprir a lei em tudo. Procuravam jejuar, procuravam orar, procuravam fazer tudo exteriormente. Porque seu coração estava totalmente longe de tudo que eles praticavam. Mas enfim, os fariseus exigiam a mais estrita obediência à lei judaica, às leis do Antigo Testamento, como também uma infinidade de ordenanças e tradições próprias, que era considerada a lei oral revelada por Deus. Em certa época, Paulo tinha acreditado, como os fariseus, como os judaizantes, que a salvação vinha da perfeita obediência à lei. Irmãos, que judeu poderia ser mais zeloso do que alguém que persegue a igreja de uma forma direta e constante? Que judaizante poderia se vangloriar de ter viajado centenas de quilômetros a fim de encontrar cristãos para os prender, para os castigar, para até os matar? Que judaizante segurou as vestes daqueles que apedrejavam um cristão, no caso de Estevão? Gente, olha o currículo desse homem, olha o zelo que ele tinha com as coisas num momento da sua vida onde ele vivia em grande cegueira espiritual. Paulo perseguiu a igreja porque pensava que o cristianismo era uma blasfêmia, porque ele achava que o cristianismo era uma heresia. E ele, na sua cegueira, crendo totalmente na lei, ele ia para cima, ele não hesitava em perseguir e castigar quem fosse contrário a ele. Inclusive, ele encontrava em Cristo grandes problemas de acordo com a sua religião. Como um fariseu, Paulo teve que seguir a lei do Antigo Testamento, além de centenas de outras tradições. Paulo tinha obedecido às leis com tanto cuidado que ninguém podia encontrar nada, nenhuma mancha, nenhuma falha em sua vida. Ele levou a sério a sua posição como fariseu. Quer isso incluísse guardar a lei detalhadamente ou a perseguição zelosa aos hereges. Qualquer um dos judeus, qualquer um dos judaizantes adorariam ter tido as qualificações de Paulo. Todos eles queriam este currículo. Mas o que Paulo vai nos dizer? Que Paulo, que aparentemente tinha tudo, listou as suas vantagens, então as deixou de lado, considerando-as tudo como perda, por amor a Cristo, versículo 7. E se formos ao versículo 9, ele vai dizer o quê? Considero tudo isso como esterco. Todo esse currículo, Paulo está dizendo, isso daí não é nada. Sabe por quê? Essas coisas ficam para trás. Eu preciso agora caminhar adiante das coisas que me estão sendo propostas agora que eu conheci Jesus Cristo. E é isso que eu quero. Vira e mexe, meus irmãos, nós nos encontramos com pensamentos de que tudo que fazemos para o Senhor está bom. Já pararam para pensar nisso? Tudo está bom. Alguns chegam a acreditar que está tudo perfeito. Aliás, alguns chegam a se considerarem perfeitos. Eu vou na igreja quarta e sexta. Não, quarta e domingo, né? Quarta e domingo. Mas eu vou numa igreja que tem culto de segunda a segunda. Eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou dizimista, olha aí. Então está tudo certo. Sou perfeito. O cristão perfeito.
É isso. É isso que Deus quer de você. Deus quer de mim e de você um relacionamento pai e filho. Deus não quer que você se desgaste com bobeira, perdendo tempo. Deus não quer saber do seu dinheiro, não. Deus quer o seu coração. O Senhor quer a sua vida. Quer uma vida de santidade em busca da perfeição. Chegando agora ao início de mais um ano, geralmente nós refletimos sobre o que fizemos ou o que não fizemos e queremos planejar algo novo, algo melhor para esse ano, não é isso? Alguns já têm 2020 totalmente planejado. Olha, eu vou viajar o mundo. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou fazer aquilo. Tem uns que falam, né, eu vou começar a ler a Bíblia. Aí começou, hoje é 5, já está em Gênesis 5. Mas quando chegar no final do mês não vai começar Êxodo, sabe por quê? Porque vai estar com preguiça, é muita coisa para ler. Só Gênesis são 50 e tantos capítulos. Ah, não. 2 meses num livro. Ah, não. É assim. Agora, quando nós planejamos coisas para o nosso bel prazer, funciona. Tem gente que consegue levantar cedo, 6 horas da manhã, todo domingo para jogar bola. Mas você fala que 8h30 tem escola dominical? Não vai. Tem gente que consegue ficar de quinta para sexta, a noite inteira numa balada, e na sexta-feira ir trabalhar, inteiro, ó, de boa, mas não fica numa vigília. Certo? Então, aí o que acontece? Então o cara não fica na vigília, o cara não faz nada, todo desregrado, mas dá o dízimo, faz jejum 2 vezes por semana, vai no culto, quando, né? Tem 5 cultos, está lá em todos os cultos. Isso aí o fariseu também faz. Não é isso que o Senhor quer. Olha, passaram-se 365 dias, 52 semanas, 8.760 horas. E quanto desse tempo nós dedicamos ao Senhor em 2019? Olha aí. Quanto tempo nós dedicamos ao Senhor? Seja em oração, em busca da palavra, em anunciação do Evangelho, em evangelismo, em capelania, que mais? Servindo ao próximo. Quanto tempo nós temos feito isso? E isso eu estou falando que você deve fazer isso por amor a Deus. Para que Deus veja, não para que a gente veja. Não é isso não, que isso daí para mim também é farisaísmo. Mas assim, o que eu tenho feito, o que eu fiz de todo esse tempo que eu tive, para que o reino de Deus fosse estabelecido, para glorificar o nome do Senhor. Será que só vim para a igreja e dar meu dízimo bastou? Não. Se você tem vindo a ICT para isso, achando que vir quarta, que vir sexta, que vir domingo, e dar o dízimo que é o suficiente, irmãos, não precisa vir não. Porque não é isso que nós entendemos como viver uma vida para Deus. A vida para Deus é sim, estar aqui quarto domingo, porque nós temos prazer em estarmos juntos. Entendermos que o dízimo é uma obrigação, porque nós temos que manter a obra do Senhor. Mas entender que isso é apenas um detalhe de um resultado de uma vida que glorifica ao Pai, que busque a Ele em todo o tempo. Por isso que essas outras atividades vão se refletir na minha vida. Mas porque primeiramente eu amo a Deus. Eu amo a Deus, por isso que eu faço. Eu amo a Deus, por isso que eu evangelizo. Por isso que eu dizimo, por isso que eu ajudo, por isso que eu faço isso, faço aquilo, por isso que eu toco, por isso que eu canto, por isso que eu prego. Porque eu amo a Deus. E tudo que Deus pedir para eu fazer, eu farei com muita alegria. Porque importa que Ele veja, não que nós vejamos. Faça tudo para a glória do Senhor. Glória a Deus. Será que temos colocado Deus no centro de tudo na nossa vida? Mais um ano está se começando. E nós precisamos refletir aonde Deus está nos nossos planos. Quais os planos que eu tenho para esse ano que eu coloquei Deus no meio? Ou é só para mim? A gente almeja, né, independência financeira, a gente almeja promoção no trabalho, a gente planeja fazer faculdade, que mais? Férias, que mais? Me ajuda aí, gente. A gente planeja tanta coisa. Pescar, já pescou bastante, Marcelo, né? Picanha, olha aí, a carne está aumentando, mas vai baixar o preço em nome de Jesus, né? A gente faz vários planejamentos,
Isso não é errado. Eu quero trocar de carro, eu quero ter um emprego onde eu possa ganhar mais. Isso não é errado. Desde que, através disso tudo, nós estejamos glorificando a Deus. Não adianta eu querer férias para ficar 30 dias longe do Senhor, esquecer. Olha o filho pródigo, está lá com o dinheiro das férias, foi para Miami e esqueceu o resto das coisas. Não, mas é que para minhas férias, para que eu possa gozar das minhas férias, gozá-las glorificando a Deus. Alegres no Senhor, porque eu tenho um serviço que eu trabalhei em tantos meses e que hoje eu posso desfrutar das minhas férias, sabendo que eu vou voltar e o meu serviço está lá. Olha aí, isso tudo é bênção. Então, assim, colocar Deus no centro de tudo isso. Colocar Deus, olha, eu vou fazer uma faculdade esse ano, eu vou fazer pós-graduação. Eu quero estudar, sei lá, eu quero me realizar profissionalmente, eu vou fazer psicologia, né, como a minha esposa digníssima está fazendo. Mas eu quero fazer psicologia para a glória de Deus. Eu quero tirar férias para a glória de Deus. Eu quero trocar de carro para a glória de Deus. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus, porque a minha vida deve ser para a glória de Deus. E tudo que eu fizer seja para a glória de Deus. Que os meus projetos sejam para a glória de Deus. Que os meus sonhos sejam para a glória de Deus. E que Deus, somente Deus, seja glorificado, seja o motivo de tudo na minha vida. Que esta igreja seja para a glória de Deus. É para isso que vivemos, irmãos. Para glorificar o nome do nosso Deus. Se em 2017, em algum momento, sua vida não glorificou a Deus, ainda dá tempo de estreitar, de refocar a coisa, para que sua vida, a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento, seja para glorificar a Deus. É isso que importa. Esqueça das coisas que ficaram para trás e prossiga para as coisas que estão adiante de você. E insista, e sabe, com garra, e seja melhor do que você foi em 2019. Se você foi um crente mequetrefe, agora é hora de você ser um autêntico filho de Deus. Agora, se você achou que você foi um crente nota 10, eu vou te desanimar, foi nota 5,5. 2020, vamos para cima. Vamos buscar a Deus. Vamos viver o sobrenatural do Senhor, porque é isso que nós precisamos, de buscar o Senhor. O objetivo de Paulo era conhecer a Cristo, ser como Cristo e ser tudo o que Cristo tinha em mente para ele. Este objetivo absorvia toda a sua energia. Ele dormia pensando nisso, ficava o dia inteiro pensando nisso, ia dormir, sonhava de novo com isso, já acordava de... Olha que ciclo! Viver para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos entrar nesse ciclo. Mas Paulo não fazia nada da vida. Irmãos, fazia. Ele também dava um trampo, dava um duro danado. Ele tinha suas obrigações para fazer, como todo mundo. Jesus não chama, quase, mas Jesus não chama preguiçoso, não. Jesus não chama preguiçoso para vir trabalhar, não. Paulo não era esse preguiçoso, não. Paulo, inclusive Filipenses, Paulo agradece a igreja de Filipenses, por pelo menos 3 vezes a igreja investiu no seu trabalho missionário. Porque Paulo, quando ele não estava pregando o evangelho, ele estava costurando tendas para poder sobreviver. E quando não tinha as ofertas, não tinha suas tendas para vender, o que acontecia com ele? Ele era preso. Aí chegava lá na cadeia, ele apanhava bastante, mas tinha café da manhã, almoço e janta. Olha aí, Deus suprindo em tudo a vida de Paulo. Foi fácil? Olha que carta que ele escreveu em Filipenses, agradecendo por tudo, exortando a igreja a permanecer firme, a permanecer alegre, a suportar tudo, porque aquele grande dia vai chegar. E ele escreveu isso preso, amarrado, sofrendo, algemado, espancado, agredido. E ele está dizendo: alegre-se, igreja. Irmãos,
Muitas vezes nós estamos com a picanha na grelha e estamos reclamando. Não estamos glorificando a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que, como Paulo disse, na fartura ou na escassez, em tudo devemos glorificar a Deus. Alegrem-se no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se no Senhor. Aleluia. Paulo vai nos dizer que isso não é um esforço inútil. Pelo contrário, Paulo ele nos fornece um exemplo muito útil. Não devemos permitir que nada desvie os nossos olhos do nosso alvo, que é conhecer a Cristo. Paulo também tinha um objetivo, uma meta, que o mundo conhecesse Jesus. E olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 9, 26. Eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não dou golpe no ar, eu não dou soco como quem dá golpe no ar. Irmão, vocês já viram um lutador lutando, o lutador está aqui e o cara dando soco para cá? Não, ele tem um alvo. Opa, o queixo dele é meu alvo. Não é isso? Um cara que está correndo, a corrida de São Silvestre, qual é o objetivo dele? Percorrer lá os 15, 20 quilômetros, chegar na linha de chegada. E sem bobear, como o rapaz bobeou nessa, né? Que ele estava ali chegando, todo confiante, o outro veio, né? Mas é correr com um objetivo. Talvez o rapazinho lá olhou ali o objetivo, alcancei. O outro se esforçou ainda mais e chegou. Mas, irmãos, é correr com objetivo, é viver com objetivo, e é isso que Paulo está nos falando. Eu não estou correndo, eu sou um atleta que estou correndo com objetivo, a linha de chegada. Eu não estou correndo à toa. Eu não estou dando golpes no ar à toa, eu tenho aonde alcançar. E essa é a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus não é jogar pérolas aos porcos. A palavra de Deus, aonde ela chega, ela acerta o alvo. Tudo o que eu e você fizermos com o objetivo de conhecer a Deus é glorificar a Deus. Não posso parar, tenho que prosseguir até alcançar o meu objetivo naquele grande dia. Paulo enxergava a vida como um processo, a vida cristã como um processo. Embora os crentes sejam considerados justos quando aceitam a Cristo, suas vidas inteiras são marcadas pelo crescimento em direção à semelhança de Cristo. A perfeição completa só virá quando Cristo voltar e nos levarmos. Todas essas coisas fazem parte do processo de santificação. Sou santo hoje muito menos do que ontem. Então amanhã eu quero ser mais do que hoje. Esse é o processo, é cíclico. Eu preciso buscar a minha santificação. Paulo prosseguia para alcançar o final da corrida e receber o prêmio. Paulo esforça-se para ganhar o prêmio. E ele nos ensina que todos que se esforçam, que todos que alcançam a linha de chegada, também ganham. Olha que coisa fantástica. Esforce e manter-se na direção correta, no alvo. Jesus Cristo estará lá à frente te esperando. O pleno conhecimento de Cristo é o prêmio final, pelo qual os crentes alegremente deixam de lado todas as outras coisas. O uso que Paulo faz da metáfora dos jogos atléticos, ele faz isso também lá em Coríntios, né? Parece mais natural entender a vocação como o chamado dos atletas para a posição de vencedor. Irmãos, caminhando para a conclusão. Não é fácil escaparmos à acusação de que somos espectadores, meros espectadores. Nossas ambições estão mais voltadas para as vantagens mundanas do que para os prêmios celestiais. Mas Deus é capaz de refocalizar os nossos projetos. Quando Paulo fala em avançar, em prosseguir, o sentido da palavra é de esforço, é de algo intenso, é de lutar para conseguir mesmo. Nós sabemos das dificuldades que enfrentamos e que enfrentaremos, mas precisamos nos esforçar para sermos dignos de sermos chamados cristãos. Vamos fazer mais para o Senhor em 2020, mas não como mero espectadores. Às vezes a gente fica olhando as corridas, aí tem aquela multidão correndo e uma multidão nas arquibancadas, só assistindo, se
desgastando, né, e tal, enquanto aqueles que estão correndo estão trabalhando por todos, em prol de todos, inclusive do espectador. Irmãos, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos viver uma vida de espectadores. Todos nós fomos chamados para a seara. Todos nós, não pense você que você vai ficar aí sentadinho, bonitinho aí, e que vai dar tudo certo, porque assim eu não vou ter problema na minha vida. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Pelo contrário, Ele te chamou para você fazer discípulos. Ide. O ide não é para mim, para a Renata, para o Flávio, não. O ide é para nós e para todos. Todos os que um dia aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não pensem vocês que anunciar a palavra, que fazer evangelismo é só papel do pastor. Não, é papel de toda a igreja, é papel do povo de Deus. Não pensem vocês que cuidar desta igreja aqui é só papel do pastor. Não, é papel de toda a igreja. Você está sendo chamado para isso. Você está sendo chamado em 2020 para fazer o que você não fez em 2019. E o que você fez em 2019, fazer maior, mais e melhor o que você fez. Porque isso tudo é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Jesus pagou um preço muito alto para muitas vezes eu me esforçar para tudo na vida, deixar que sobre o resto do Senhor. Será que foi para isso que Jesus morreu? Para que eu faça as coisas que eu quero, e se sobrar um tempinho eu dedicar ao Senhor? Não, não faça isso. Quer viver uma vida de sucesso? Viva para a glória de Deus. Quer viver uma vida como um bom funcionário, como um bom empresário, como um bom professor, como um bom marido, como uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom ser humano? Viva para a glória de Deus, que você vai ter sucesso em tudo. O seu sucesso é Jesus Cristo. Aleluias. Será que tudo que sou, tudo que tenho, tem realmente me levado à conquista desta corrida? Será que onde como prêmio eu receberei a coroa da justiça? Será que eu estou correndo na direção certa? Como saber disso? Coloque Deus à frente de tudo. Coloque Deus como objetivo de tudo, que você saberá que você está na direção correta. Ajuste seu alvo, e que o seu alvo seja Jesus Cristo. Não importa o quão bom cristão você foi ou não, o quanto você foi fariseu ou zeloso, esqueça das coisas que para trás ficaram e avance para as que estão diante de você. E que, como diz Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Feliz 2020. Muito trabalho virá por aí. E que em tudo o Senhor seja glorificado. Amém?